Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, é o seguinte, a TV Globo vem amargurando uma das suas piores crises de toda a história. Tudo isso graças à população brasileira que finalmente despertou e passou não mais a dar atenção a um jornalismo depreciativo, não somente em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, mas principalmente de desinformação. A TV Globo e tradicionais meios de comunicação apostaram há pouco tempo atrás que tal estratégia daria muito certo. Estratégia essa que sempre passou por chamar os tais especialistas das mais diversas áreas, sobre saúde, economia, segurança pública, educação. E aí, quando você observava aqueles especialistas falando, sempre diziam opiniões totalmente enviesadas, militantes, em relação ao governo federal de Jair Messias Bolsonaro. Por exemplo, a economia hoje ela está despontando como uma das que mais se recupera em todo o mundo. Mas, mesmo assim, chamavam um especialista em economia e liam todo o currículo do cara para que o público que estava assistindo falasse: nossa, o que ele está falando é incontestável. E aí o cara dizia que a economia iria de mal a pior, que na época do Lula e da Dilma as pessoas comiam mais, que na época o combustível era muito mais barato de verdade, fazia cálculos mirabolantes, tudo isso para poder justificar a militância. Só que isso não está dando certo. Tanto é verdade que olha só as notícias que eu tenho para apresentar aqui a vocês. Plataforma de streaming da CNN, que custou mais de 300 milhões de dólares, será encerrada por baixa audiência. Isso daqui é o povo dando a devida resposta. E detalhe, essa notícia refere-se à CNN Plus, que é uma plataforma de streaming lá dos Estados Unidos. Ou seja, o fenômeno não acontece somente aqui no Brasil. Tradicionais meios de comunicação estão sofrendo em todo o mundo, porque o povo no mundo inteiro acordou. A internet veio para poder despertar, né? Olha só o que diz aqui a matéria. Vamos lá. Ó, de acordo com a apuração do jornal, o novo presidente executivo-chefe da CNN, Chris Licht, comunicou a decisão aos funcionários na quinta-feira, dia 21 agora de abril, e o executivo responsável pelo serviço, Andrew Moss, está deixando a empresa. Olha só, a plataforma de streaming da CNN Plus, da rede norte-americana CNN, deve iniciar suas atividades no final de abril, segundo informações do Wall Street Journal. Saiba que não parou por aí. Olha só, trazendo de volta aqui para o Brasil, BBB do fracasso, reality não engrena e Globo frustra planos. O BBB vive sua reta final, mas, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor, né? Mas nem mesmo a rivalidade entre Jade Picon e Arthur Guiar foi capaz de salvar o interesse do público do reality show. No Google, a atual temporada registrou 23% menos buscas do que o ano de 2021. Sabe que não parou por aí. Olha só essa outra notícia. Globo decreta falência de sucursal e demite todos os funcionários. A afiliada de uma cidade do interior de São Paulo anunciou na segunda-feira, dia 18 agora de abril, o fim de todas as operações de um de seus principais escritórios. E temos mais. Até sindicatos estão reconhecendo a crise da Globo. Globo vive crise histórica de público, poder e credibilidade. A TV Globo amarga um desgaste histórico. Nenhum executivo da emissora chega a temer pela não renovação das 5 concessões que expiram nesta sexta-feira. Mas nem essa convicção atenua a crise de uma Globo que, segundo o sindicato, e eu acho que pela primeira vez concordo com o sindicato, primeiro ponto, perde audiência sem parar. Segundo, é cada vez mais contestada por movimentos da sociedade civil. E 3, já não ostenta tanto poder e credibilidade diante da opinião pública. Pois é, isso que dá, né, uma emissora ficar tão preocupada em destruir o governo, em atuar de maneira política. Olha só essa outra notícia. Com o Jornal Nacional e novelas em baixa, a Globo enfrenta crise de audiência sem precedentes. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para vocês. Olha aí, pelo terceiro mês consecutivo, a Globo registrou o pior Ibope mensal no painel nacional de televisão, que indica a audiência das 15 maiores regiões do país. Dados obtidos pelo portal Notícias da TV indicam que a emissora nunca havia ficado abaixo dos 11 pontos de média nessa medição antes de setembro do ano passado, quando marcou menos de 11 pontos. Pois é. Olha só, além do Jornal Nacional e de afiliados da TV Globo, a crise também vem atingindo as novelas da Globo, que sempre foram as meninas dos olhos verdes da emissora do Plim Plim. Novelas da Globo enfrentam crise de audiência e nos bastidores a emissora tem passado por sérias dificuldades no Ibope. Pois é. Vocês entendem só por que a TV Globo, CNN, todas essas
tradicionais emissoras, a velha imprensa brasileira e mundial, tem atacado governos de direita, conservadores, porque são esses governos que ultimamente têm alertado a população sobre o trabalho político que essas emissoras têm realizado. E o povo brasileiro, em especial o nosso, tem colocado os pingos nos is. A população brasileira tem desligado cada vez mais esses tradicionais meios de comunicação. Não à toa a TV Globo também tem sido obrigada a reduzir consideravelmente o salário de grandes artistas, como é o caso de Galvão Bueno, que você está vendo aí na sua tela, que teve uma redução drástica de salário, coisa de 60%, 80% do salário. E aí você acha que um Galvão Bueno da vida vai gostar do presidente Bolsonaro? Por isso que ele vive falando mal do presidente da República toda vez que tem oportunidade. E o que falar dos artistas que no passado, aliás, não tão distante, há um tempo atrás, viviam uma época de ouro. Artistas estes que eram beneficiados também com a Lei Rouanet. Artistas que, consequentemente, funcionavam como verdadeiros cabos eleitorais de Lula e Dilma Rousseff. Claro, um jogo de trocas. Uma mão lava a outra. Você já deve ter ouvido essa frase, não? Pois é. Mas tudo isso acabou. O povo escolheu o Bolsonaro. A auditoria na Lei Rouanet está acontecendo. 13 bilhões de reais estão sendo revisados. 1 bilhão de reais podem ser devolvidos. Muita gente pode cair na chamada malha fina. Quem sabe ir até para a cadeia, ser responsabilizado civil, criminalmente por possíveis desvios de uma lei que era para ter sido incentivada para incentivar artistas em início de carreira. Uma TV Globo que, conforme você também está vendo aí na sua tela, sofreu mais um duro revés por parte do governo federal de Bolsonaro. Após captar recursos da Lei Rouanet da ordem de milhões e milhões de reais, a Fundação Roberto Marinho, que é ligada à TV Globo, para a construção de um museu na cidade do Rio de Janeiro, chamado MIS, Museu da Imagem e do Som, vai ter agora, você está vendo aí, que devolver cerca de 54 milhões de reais. E sem contar também que está sendo penalizada no sentido de estar proibida de captar recursos da Lei Rouanet pelos próximos 3 anos, justamente por supostamente não ter prestado devidamente as contas dos recursos que eles pegaram nessa lei de incentivo à cultura. Agora, editora, volta aqui para mim, por favor. Agora vocês entendem por que o Bolsonaro recebe oposição de sindicatos? Por que o Bolsonaro recebe oposição de grandes empresas que anunciavam na TV Globo e hoje não tem mais, a Globo não tem mais a mesma audiência e, consequentemente, não consegue entregar um grande público que retorna para comprar os produtos dessas grandes empresas? Como é o caso da Magazine Luiza. A Magazine Luiza, obviamente, tem revisto, né, os valores que tem pago a TV Globo, porque a TV Globo não retorna mais com a mesma audiência de 4, 5 anos atrás. Por isso que a dona do Magazine Luiza faz militância contra o Bolsonaro, quer o Bolsonaro fora, né? Por isso que executivos de empreiteiras corruptas que foram para a cadeia são contra Bolsonaro. Por isso que Folha de São Paulo é contra Bolsonaro. Por isso que CNN faz discursos contra Bolsonaro e seus aliados, e sempre dando espaço para os tais especialistas. É simples. Se você tem dúvida se vai votar ou não em Bolsonaro, basta você analisar quem está contra o presidente. É simples. É só você ver que, além de toda essa turma, nós temos José Dirceu, Lula, Palocci, todos condenados pela justiça brasileira por ter roubado o teu dinheiro. Enfim, pessoal, o Brasil está começando a ser passado a limpo. Claro que não vai ser do dia para a noite que tudo isso irá acontecer. É um processo longo e claro que o Brasil conta com você, conta comigo. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe este conteúdo. Meu nome é Felipe Lintz, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade ou na próxima crise da TV Globo. E, aliás, quem sair por último que apagar a luz. Tchau, tchau.